Boa tarde, pessoal. Eu sou o Dr. Luiz Henrique, médico aqui no município de Mandirituba há 27 anos. Minha especialidade é pediatria, tenho um curso de pós-graduação pelo Sírio-Libanês em Gestão e Emergência em Saúde Pública. Estamos aqui hoje novamente para compartilhar com vocês alguns conhecimentos, tirar algumas dúvidas sobre o coronavírus. Olá pessoal, boa tarde. Acredito que alguns já me conhecem, meu nome é Marina e eu sou médica aqui no município de Mandirituba há algum tempo. Tô acostumada a fazer vídeo, vai ser minha primeira live, vamos ver. Espero que vocês me ajudem que dê tudo certo aqui. O nosso objetivo hoje é tentar diminuir as dúvidas, esclarecimentos, falar como está a situação do coronavírus e algumas dúvidas que eventualmente a gente não consegue responder nas perguntas do Facebook. Então, sim, quem tiver suas dúvidas e o que a gente puder ajudar falando sobre o coronavírus e os dados do nosso município, por favor. A gente já recebeu algumas dúvidas aqui e eu vou começar pela primeira que eu recebi aqui que eu achei bem interessante. Tem pessoas que estão falando assim, eu fiz exame particular em Curitiba, por que ainda não entrou no boletim da prefeitura? Como é que funciona, pessoal? Para vocês entenderem esse fluxo. Todo mundo que coleta em laboratório particular, a obrigação do laboratório tem que informar a segunda regional de saúde e a regional transcreve esses dados para o município. A gente não tem como ter controle se uma pessoa, o fulano lá, o João, acordou, não se sentiu bem, foi para Curitiba, coletou e deu positivo e não informar ninguém. Infelizmente, esse controle a gente não tem. Apenas depois que a regional nos envia esses dados, a gente consegue colocar no nosso boletim. Por isso, algumas divergências elas podem ocorrer sim, certo? Eu recebi uma primeira pergunta falando, na situação de alguém estar infectado e não saber, como ficam as pessoas que estiveram em contato com essa pessoa? Qual o procedimento? Então, o que acontece com relação ao coronavírus é que em muitos casos e muitos pacientes, eles até podem estar com o coronavírus, mas ser assintomáticos. Ou seja, eles podem não apresentar nenhum tipo de sintoma referente à doença. Nessa situação, o risco de transmissão para uma outra pessoa já se torna um pouco menor, porque a carga viral dessa pessoa provavelmente é uma carga viral bem menor comparando com uma outra pessoa que esteja contaminada com o vírus, que apresenta algum tipo de sintoma. Então, se essa pessoa está com o vírus e não sabe que está com o vírus, ela é assintomática, fica muito difícil as outras pessoas saberem exatamente com quem elas entraram em contato, que tem sem sintomas e que estão com o coronavírus. Mas se porventura essa pessoa se tornou sintomática depois de um certo tempo e as pessoas tiveram contato com ela, essas pessoas que tiveram contato não precisam se desesperar, não precisam sair correndo atrás de exames, mas sim observar os sintomas que eventualmente podem aparecer. Se essas pessoas também forem assintomáticas, elas não precisam fazer absolutamente nada. Claro, elas têm que tomar os cuidados habituais, com o uso das máscaras, com a lavagem das mãos, o distanciamento social, mas não precisam procurar nenhum atendimento médico. Se apresentar algum sintoma, que seja leve, moderado ou grave, obviamente vai ter que procurar um atendimento médico e, se necessário, vai ser feita uma investigação e talvez até algum tratamento. Pessoal, tem mais duas perguntas aqui que eu recebi. Primeiro, eu gostaria de saber se as pessoas que precisam ficar na UTI, depois que tem alta, precisam fazer a fisioterapia respiratória e se é normal o batimento cardíaco ficar acima de 100. Então vamos lá. Primeiro, fisioterapia respiratória normalmente é um procedimento que é feito intra-UTI, enquanto o paciente está da UTI. Se ele já tem critérios de alta, se ele já tem critérios de sair da UTI, ele não precisa mais de fisioterapia respiratória, a não ser naqueles dias que ainda esteja ali internado ou numa enfermaria, para melhorar a complacência do pulmão, que é a expansão, né? O inspirar e o expirar. Então, assim, não precisa em tratamento domiciliar em casa fazer fisioterapia respiratória a princípio. Por quê? Se a pessoa tiver necessidade de fazer uma fisioterapia respiratória, muito provavelmente ela vai estar com necessidade ainda de estar internada, tá? Esse é o primeiro ponto da pergunta. A segunda pergunta é se é normal o batimento cardíaco ficar acima de 100. Sim, a gente considera até 110 aí uma frequência cardíaca normal. Algumas pessoas têm uma frequência cardíaca basal menos, outras um pouco mais, e da mesma pessoa pode variar. Agora a minha frequência cardíaca pode estar em 110, a do Dr. Luiz 90, e daqui a pouco isso mudar, tá? Então eu espero ter esclarecido. Se não tiver, por favor, pode puxar minha orelha ali que eu tento responder de novo. E uma outra pergunta que tinha aqui os remédios para o tratamento do Covid. Se pode alterar alguma coisa caso a pessoa já faça algum outro tipo de tratamento.
Então é importante a gente lembrar que a gente não sabe tudo ainda sobre o coronavírus. Não nós não sabemos, ninguém sabe, né? A nível estadual, a nível nacional, a nível internacional. O coronavírus é uma coisa que muda o tempo todo e o tempo todo a gente recebe novas informações. A princípio, não tem nenhuma interação medicamentosa muito grave com tratamentos específicos que as pessoas já façam, tá? Então, se você tá lá, toma algum remédio para alguma outra doença, que seja, sei lá, pressão alta, diabetes, só toma metformina e você vai fazer o tratamento que o médico te passou para o coronavírus, a hora que ele está te passando os remédios, é muito importante você informar o médico quais os remédios que você toma. Na maioria dos casos não tem nenhuma interação, mas o mais importante de tudo é você informar o médico sobre qual remédio você já toma de uso crônico, que é aquele que se toma todos os dias, e aí sim o médico vai te falar, não, esse você pode associar, esse eu preciso que você suspenda um pouquinho, e por aí vai, certo? Uma outra pergunta que chegou aqui para mim, perguntando quais as principais diferenças entre as doenças respiratórias e a Covid. Essa é uma pergunta bem importante, pertinente, porque muitas pessoas podem estar com um quadro gripal causado por uma influenza e imaginar que possa estar contaminado por um coronavírus. Então, assim, o Covid ele é uma doença que tem uma repercussão respiratória, pode ter uma repercussão respiratória bem importante. Mas o Covid é uma doença sistêmica, na verdade, porque muitas vezes pode acontecer algumas lesões vasculares, que a gente chama de vasculites, processo inflamatório nos vasos sanguíneos. E com isso, outros órgãos podem ser afetados também, assim como o fígado, assim como o coração, assim como o cérebro. Então não é uma doença estritamente respiratória, apesar de acometer com muita frequência a parte pulmonar. A diferença na maneira de transmissão ela é muito pequena, né? Se assemelha muito a uma outra gripe causada por influenza ou por H1N1, que é através das secreções respiratórias, das salivas, dos contatos diretos. A maneira de manifestação da doença, principalmente com relação ao período de incubação, muda um pouco, porque o Covid tem um período de incubação um pouco mais maior, um pouco mais arrastado, tipo de 7 dias, às vezes até 10 dias, para a doença se manifestar. Enquanto uma gripe comum, ela pode ter um período de incubação bem menor, até uns 3 dias ou 4 dias de evolução. Após o início dos sintomas, a outra diferença importante é que o Covid ele pode se agravar muito rapidamente, com quadro de insuficiência respiratória importante, em curto espaço de tempo. Enquanto que uma gripe comum causada pela influenza, dificilmente ela vai complicar ou vai evoluir com uma insuficiência respiratória grave em curto espaço de tempo. E existem alguns sintomas que são que são bem comuns nos dois casos, que são a tosse, que são a coriza, a febre, o mal-estar, a dor de cabeça. Mas o que a gente percebe que no Covid existem 3 sintomas que chamam muito a atenção e que, na maioria das vezes, quando vai se fazer o exame, ele está positivo, que é a perda do olfato e a perda do paladar, assim como a cefaleia frontal. Então, aquelas pessoas que nunca tiveram dor de cabeça, que nunca tiveram enxaqueca, sinusite, que começam a apresentar uma dor de cabeça na parte anterior da cabeça, na parte frontal, associado com algum outro sintomas gripais, pode ser bem sugestivo do Covid. Então isso é um diferencial. Então uma gripe comum causada por influenza não vai fazer você perder o paladar e não vai fazer você perder o olfato, mas o Covid com muita frequência acontece isso, e quando é testado esse paciente com esse tipo de sintoma, em 90%, até mais do que isso, o exame vai dar positivo. Então são sinais que são importantes para que a população tenha faça uma diferenciação daquilo que pode ser uma gripe comum ou pode ser um quadro compatível com o Covid. Então vamos lá, pessoal, mais uma pergunta que a gente recebeu aqui agora, perguntando para mim: doutora Marina, o exame SWAB é 100% seguro? Aí que tá. Falando em coronavírus, nada é 100% e nem nada é 0%. A gente não vai poder falar nunca sempre, nem nunca nada. Por quê? A gente não tem segurança da mutação desse vírus e ele é um vírus muito desconhecido ainda na medicina, a ciência não conhece. O que a gente tem dos últimos estudos, das últimas evidências internacionais é de que o padrão ouro para detectar o SWAB, porque o que é o SWAB? Aquele cotonete chato que coloca lá já quase até o nosso cérebro, que vai identificar a presença do vírus na nossa nasofaringe e na nossa oroscopia aqui, na garganta também. Então assim, se a gente faz uma coleta ali certinha, bem abrangente, segue os critérios para coleta,
é muito garantido, de alguma certa forma, né? Muito provável de que se o vírus estiver ali, ele vai captar naquele cotonete e quando for analisado no microscópio ele vai estar. O que acontece é que às vezes as pessoas coletam e o vírus ainda não se manifestou. Então, assim, aí tem um período de incubação. E isso pode dar um pouco de falso negativo. A pessoa fez o exame, deu negativo, mas é um falso negativo, porque ainda não tinha dado tempo de ter vírus suficiente nas cavidades para que daí tenha dado positivo o teste, tá? Então, isso é um detalhe bem importante. 100% seguro a gente não pode dizer que é, mas preenchendo os critérios que a gente preenche de coleta, a gente acredita sim pegar uma abrangência aí de quase 90%, certo? Espero ter esclarecido. Eu acho que o Dr. Luiz tem uma ali, depois eu passo para minha segunda. Então, chegou para mim agora a pergunta. Boa tarde, tem uma sobrinha especial, ela está no grupo de risco, sim ou não? Nesse caso, devo afastar as pessoas da minha casa para garantir a segurança dela? Veja, obviamente depende muito qual é a causa da doença que ela tenha, né? Mas, de maneira geral, os pacientes que têm um quadro especial, principalmente quadro neurológico, são pessoas que são mais restritas ao leito, ou mais restritas ao domicílio. Muitas vezes a complacência do pulmão já é um pouco menor, a resistência do organismo já é um pouco menor. Então, logicamente, elas fazem parte de um grupo de risco que merece um cuidado bem maior. Mas assim, não chegando ao ponto de isolá-la completamente e mantê-la ela isolada de todos. Mas os cuidados são obrigatórios. Todas as pessoas que puderem se manter em casa nesse período, seria o ideal, né? Se não tiver necessidade de expor o paciente, ou expor a sua sobrinha a algum ambiente de aglomeração, ou próximo de outras pessoas que circulem em ambientes públicos, obviamente seria o ideal, né? Isso serve para todos, não só para a sua sobrinha, porque, como nós sabemos, o vírus está circulando por todos os locais. Então, por ser uma paciente especial, que talvez possa ter um risco maior para a doença de agravamento dos sintomas, é importante que ela se mantenha distante de outras pessoas que possivelmente possam estar contaminadas. Então, assim como qualquer outra pessoa nessa fase que nós estamos passando, se puder ficar isolada em casa, seria o ideal. A não ser que exista uma necessidade muito grande de sair de casa por algum motivo de saúde ou por alguma exigência que aconteça, mas se puder evitar, seria melhor. Mais uma pergunta aqui, e eu vou aproveitar a deixa dessa pergunta já para dar uma explicação que bastante gente tem me questionado, até na rua, em diversos lugares, que é sobre a alta. Então, primeiro eu vou ler a pergunta e eu vou dar a deixa desse recadinho da alta para vocês, gostaria que prestassem bastante atenção. A pergunta é a seguinte: quando uma pessoa recebe alta e está em casa, ainda tem sintomas de muito cansaço, a pessoa está perguntando, ela não poderia estar com o vírus ativo e dessa forma ainda passar para alguém? Então vamos lá. A alta do coronavírus. A gente não tem nenhum exame que diga assim agora, né, fidedigno, essa pessoa está 100% curada. Isso ainda não tem eficácia, da mesma forma que a gente não tem a vacina e da mesma forma que a gente não tem o tratamento internacional institucionalizado dizendo esse aqui é o remédio para o coronavírus. Então isso ainda não existe. O que acontece? Os critérios para alta médica do Covid são o seguinte: a gente considera 3 dias antes da pessoa ter adquirido sintomas. Por exemplo, assim, eu comecei com sintomas hoje, tá? 3 dias antes de hoje, até 14 dias depois, é o período de transmitibilidade do vírus, certo? Então, este é o período que eu devo ficar em isolamento. Claro, às vezes os 3 dias antes a gente não tem como saber. E é por isso que a pandemia toma toda essa proporção, né? Então, assim, se a pessoa está em casa, já teve alta, já terminou os 15 dias, mas com critérios e com uma avaliação de que pode ficar em casa, não precisa estar dentro de um ambiente hospitalar, e se ela já foi liberada do isolamento, ela não precisa mais se preocupar de estar transmitindo. Porque o vírus, ele é uma sementinha. Ele fica lá quietinho, ele nasce, ele cresce, ele se desenvolve, ele vai morrer. E depois que a gente não tem mais o vírus ativo, a gente não transmite mais esse vírus. Então fica como se fosse, às vezes, um cansaço residual ali. Lógico, se os sintomas voltarem a piorar, se a pessoa voltar a sentir alguma coisa, aí com certeza essa pessoa vai precisar de uma nova avaliação médica, tá? Ou de equipe de saúde, qualquer avaliação diferente. Aqui no município, como a gente tem feito as nossas altas, a gente segue esses critérios de considerar 72 horas antes do início, do primeiro dia que iniciaram os sintomas,
os 14 dias depois do isolamento, e vai sempre alguém da equipe de saúde na casa da população. Então, os pacientes que a gente tem monitorados, que a gente tem conhecimento da doença, que não foram aqueles que coletaram, a gente não tem como saber, a gente faz a visita com alguém da equipe de saúde, às vezes vai a enfermeira, às vezes vai o médico, depende do volume de atendimentos que está tendo no dia na tenda, e aí passa todas as orientações. E nessa avaliação, a gente percebe se a pessoa tem condições mesmo de estar 100% de alta ou não, tá? Eu espero ter esclarecido, se não, por favor, continue mandando lá até entender, porque o importante é que todo mundo entenda. E essa pergunta que chegou aqui para mim é muito importante porque existem muitas dúvidas com relação a isso, e eu vou emendar essa pergunta na próxima, porque tem uma relação entre as duas. A Diana está me perguntando aqui, no momento em que a pessoa coleta o exame do Covid, ela já é orientada a ficar em isolamento ou somente após a confirmação do exame? Então veja, Diana, o que acontece é assim, a partir do momento que se coleta o exame, é porque o paciente já é um caso suspeito, né? Provavelmente porque já está com algum sintoma e talvez até tenha tido contato com alguém com um caso confirmado. Então, nessas situações, ela já é um caso suspeito, por isso que está sendo realizado o exame. A partir do momento que ela é um caso suspeito, ela já existe um grande risco dela de transmitir o vírus, como a doutora Marina acabou de falar. Porque já no período do início dos sintomas, já existe a possibilidade de transmissão do vírus. Então, como já existe essa possibilidade de transmissibilidade, já a partir da coleta do exame, é obrigatório que a pessoa se mantenha em isolamento domiciliar. Esse isolamento vai ser até o momento que o exame ficar pronto. Obviamente, se o exame vier negativo, a paciente vai ser liberada para suas atividades normais. Se o exame vier positivo, ela vai ter que continuar afastada pelo menos por 14 dias. Então, o caso suspeito, ele sempre tem o risco de transmissão. Então, sempre após a coleta, ela deve ser isolada em casa. E é muito importante que esse isolamento seja cumprido rigorosamente. O isolamento domiciliar é aquele isolamento onde a pessoa fica restrita dentro de um ambiente, dentro da sua própria casa, sem colocar o nariz para fora. Não adianta ela ficar dentro da sua residência, obviamente a não ser que ela more sozinha, mas se ela morar com outras pessoas juntos, é obrigatório que ela fique dentro de um recinto apenas, inclusive, se possível, alimentando-se dentro daquele próprio recinto, sem misturar os utensílios, os pratos, os garfos, os copos, né? Mas não se expor fora daquele recinto para não expor as outras pessoas. Isso é isolamento domiciliar, né? E obrigatoriamente, quando sair daquele recinto, sempre o uso de máscara e manter o distanciamento das outras pessoas dentro do domicílio. Então, obrigatório o isolamento após a coleta do exame. Daí, já vou emendar com uma outra pergunta que é mais ou menos uma dúvida muito parecida com essa, porque pessoas da mesma casa, tendo 2 casos positivos e 4 negativos, todos devem ficar em quarentena. Então veja, existe aquela situação que o paciente é apenas um contato, ou seja, a pessoa é contato com um caso confirmado, mas ele é assintomático. Nessas situações não existe necessidade de quarentena, nem de isolamento domiciliar, apenas os cuidados habituais, que é o uso de máscara, limpeza das mãos com água e sabão e álcool em gel, distanciamento social. Ela não precisa ficar em casa o dia inteiro, ela pode circular pela rua quando for necessário, em situações especiais. Então, não precisa seguir rigorosamente a quarentena. Isso nos casos assintomáticos. Mas se é uma pessoa se é um caso suspeito, existem 2 tipos de casos suspeitos. O primeiro caso suspeito é aquele que vai ter que fazer a coleta do exame por apresentar sintomas moderados a graves ou pelo fato de ele fazer parte do grupo de risco e ter um sintoma mais leve. Nessa situação, vai ser coletado o exame e essa pessoa, a partir da coleta do exame, como eu já falei na pergunta anterior, vai ter que ficar afastado pelo menos 7 dias até sair o resultado. Caso o resultado venha positivo, os 14 dias necessários. Outro caso que acontece é assim, a pessoa tem um sintoma leve de coronavírus, pode até ter tido contato com alguém, um caso positivo, mas é um caso leve e não faz parte de nenhum grupo de risco. Esse paciente não tem indicação de coleta do exame, mas ele tem indicação do isolamento domiciliar e por 14 dias. Claro, tudo isso preconizado e atestado por um médico, mas existe a necessidade dos 14 dias. Então, esse é um caso suspeito também, porém que não vai ser feita a coleta do exame. Então, nessas 2 situações, com a coleta do exame e sem a coleta do exame, ambos sendo os casos suspeitos,
é obrigatório que se cumpra o isolamento domiciliar, rigorosamente, como eu falei na resposta anterior. Por isso que, nessa pergunta que me fizeram aqui, algumas pessoas necessitam da quarentena e outras pessoas precisam do isolamento domiciliar e outras apenas daqueles cuidados habituais que exige a própria doença. Vamos lá, pessoal. Tem uma dúvida aqui, que não sei se a maioria do pessoal sabe, mas eu sou apaixonada pelas gestantes, né? Eu faço obstetrícia também, e aí tem uma pergunta aqui específica de gestante. Gestante que contrai o vírus, passa para o bebê? Eis a questão. Não temos esta resposta ainda, tá? Eu até estou participando de um estudo em São Paulo, na Unicamp, em Campinas, que está fazendo a investigação da placenta. A placenta é o órgão que nutre o bebê. Então a gente está estudando todas as placentas dessas mães que tiveram o coronavírus ou que estão contaminadas. Não tem evidência científica suficiente para dizer que o vírus ele é transmitido pela placenta ou que ele não é. Por quê? Porque deu uma média muito variável. Algumas mães que tinham nas coletas feitas nos recém-nascidos, no líquido amniótico, que é a bolsa de líquido do bebê, e na placenta deu positivo. Outras deu negativo. Por isso, esse estudo ainda não foi conclusivo. Tem alguns estudos internacionais que falam não, passa. Outros estudos que falam não, não passa. Então a gente não tem essa resposta. O mais importante da gestante, a gestante ela já se encaixa no grupo de risco. Então assim, qualquer coisa tem que procurar o atendimento, conversar com o seu médico. Lembrando que a gente tem o WhatsApp aqui da prefeitura, só para os gestantes, para mandar dúvida, das 9 da manhã às 9 da noite. Às vezes não dá tempo de responder no dia, mas as perguntas sempre vão ser respondidas para que tire essas dúvidas. Mas essa pergunta, infelizmente, é uma resposta que eu gostaria muito de ter, mas ninguém ainda tem. A princípio, não se considera que existe a transmissão vertical, como de outras doenças, toxoplasmose, enfim, outras doenças que são sim transmitidas já com certeza pela gestação. Vou aproveitar aqui o gancho que tem uma outra pergunta aqui, duas perguntinhas que chegaram. Uma delas é, como diferenciar a gripe comum com a Covid? Acho que o Dr. Luiz já falou sobre isso no início ali da live, então eu vou só complementar com o que ele mesmo disse, né? É muito difícil, são duas queixas respiratórias. A diferença mais importante e mais evidente que a gente está vendo agora é a perda do olfato e do paladar das pessoas que têm o Covid. Porém, isso não acontece em 100% das pessoas que têm o coronavírus. Agora, quando acontece, a chance de ser Covid é muito grande. Além do fato de ser um quadro mais arrastado do que uma gripe comum. Às vezes demora mais para ter os primeiros sintomas e por aí vai. Certo, pessoal? Eu acho que tem... Se o doutor quiser complementar alguma coisa, não. Mas acho que era isso, né, que você tinha falado. Uma outra pergunta que chegou até mim. Além das medidas de prevenção, praticar atividade física ou outros esportes ajudam a proteger contra o coronavírus? Olha, na verdade, tudo que contribua para você manter uma forma física adequada, que contribua para aumentar a sua resistência, vai ajudar, né? Aquilo que você faça regularmente, que já estava fazendo antes da pandemia, eu acho que é importante tentar se manter fazendo desde que respeite os critérios de prevenção, né? Obviamente, se vai praticar atividade física em um local onde existe aglomeração, não é o mais indicado. Ou algum outro esporte coletivo que tem um contato muito próximo com as pessoas também não é o indicado. Mas, obviamente, não só as atividades físicas, o esporte, mas como uma boa alimentação, uma boa condição de sono, para você manter a sua resistência do organismo boa. Mas assim, nada é definitivo, né? Não quer dizer que quem seja um atleta profissional ou um atleta que faça exercício diariamente não vai pegar o coronavírus, né? Porque existem outros fatores que interferem também, né? Existem pessoas que têm uma resistência do organismo mais baixa por algum outro motivo, que mesmo fazendo atividade física não vai conseguir melhorar a sua resistência do organismo. E nós sabemos que o coronavírus não existe nenhum tratamento ainda eficaz, específico contra o vírus. Então nós dependemos muito da nossa imunidade, né? Do nosso sistema imune. Então nossos próprios anticorpos é que vão produzir a nossa própria defesa, né? E para que os nossos anticorpos produzam, sejam eficazes para isso, nós temos que estar com uma condição física boa. Obviamente, se você tiver uma condição de sono boa, uma alimentação bem saudável, praticar o esporte como você normalmente pratica, você tem uma chance maior disso. Mas existem fatores genéticos que nós desconhecemos, que existem pessoas com faixa etária muito baixa, que são atletas e que têm uma resistência baixa e que podem evoluir desfavoravelmente com o coronavírus, né?
Mas tudo isso se torna importante, né? Toda maneira de prevenir, de tentar não mudar o seu ritmo habitual, acho que vale a pena se manter. Pessoal, mais uma pergunta aqui. Uma pessoa mandou que tem um filho especial que sofre de epilepsia e bronquite asmática. Como o vírus pode afetar ele? Então, assim, as pessoas que já têm alguma condição pulmonar ou alguma doença crônica que se encaixa no grupo de risco, tem chance de ter um acometimento mais grave do coronavírus. Mas, assim, nada de diferente. Pode ser que essa pessoa tenha só uma gripe leve, pode ser que tenha só a perda do olfato, a perda do paladar, como pode ser que ela tenha febre de difícil controle, cansaço importante e uma dificuldade respiratória mais precoce, que mais cedo do que outra pessoa que não fosse especial tivesse essa dificuldade respiratória. Então a gente não tem como saber, como o Dr. Luiz até falou, do sistema imunológico de cada um, a gente não tem como prever a resposta de cada um. O que a gente tem de conhecimento é que pessoas que já têm uma atividade pulmonar comprometida podem ter acometimentos mais moderados a graves do que aquelas pessoas que não têm, tá? Então é o cuidado de grupo de risco. E outra pergunta aqui, para eu não me perder aqui com os papéis, eu vou virar aqui os que a gente já respondeu, que daqui a pouco eu tô confusa. A pessoa está dizendo que é comum que as pessoas em família fiquem sem usar a máscara dentro de casa, né? Fala assim, é comum as pessoas, quando não estão só nas suas casas, ficam todos sem máscara, visto que está só em família. Não seria prudente todos ficarem de máscara, pois que a qualquer momento alguém pode vir da rua contaminado? Sim. Se você está saindo da sua casa, mesmo que você vá para casa de um familiar, não sei se foi exatamente essa pergunta, mas foi o que eu entendi aqui. Na casa deste familiar, você tem que usar a máscara, certo? É medida de prevenção, porque vocês estão tendo contato. Na verdade, não deveria estar indo na casa do familiar, a não ser que seja um motivo de muita importância. O ideal é que fique nas suas casas, com a família ali, de quem mora, né? Das pessoas que moram no mesmo ambiente. Fazer visitas nesse momento não é o indicado, tá? Então, assim, dentro da sua própria casa, as taxas e os estudos que evidenciam transmissão domiciliar, por incrível que pareça, tem se mostrado que são menores o índice de transmissão dentro do próprio domicílio, desde que as pessoas não dividam os mesmos utensílios sem lavar, não tomam ali do mesmo copo, esse tipo de coisa. Se as pessoas tiverem os cuidados básicos, lavar a mão, usar o álcool gel, dentro da sua própria casa, com os seus filhos, seu marido, enfim, não precisa ficar com a máscara. Saiu para ir para casa de qualquer outra pessoa, tem que usar máscara, mas lembrar que não é para ficar indo para casa de qualquer outra pessoa. Se me permite, Maria, só complementar o que a doutora Marina falou, o que nós percebemos nas últimas semanas aqui no município de Mandirituba é que várias famílias, várias pessoas da mesma família estão acometidas pelo vírus, né? E não só aquelas pessoas que residem na mesma casa, mas pessoas que residem em outras casas. E isso pode ser um indicativo que o isolamento domiciliar daqueles pacientes contaminados não está sendo feito rigidamente. Porque isso mostra que a pessoa que foi orientada pelo médico, ou sendo um caso suspeito, ou sendo um caso confirmado, a se manter em isolamento domiciliar restrito ao seu recinto, ao seu quarto, ele não deve estar cumprindo isso como deveria. Mesmo porque outras pessoas da mesma família que não residem ali estão pegando o vírus que pode ter sido contagiado pela própria familiar. Então, por isso que é ressaltar a importância de seguir as normativas rigorosamente do isolamento domiciliar. Se você está com sintomas, se você é suspeito de Covid ou você é um caso confirmado, não se exponha com outros familiares. Não é hora de reunião familiar, não é hora de festas, não é hora de conversa paralela em locais públicos, né? Então, vamos seguir rigorosamente. É só dessa maneira que a gente vai conseguir controlar. Não existe outra maneira nesse momento que não seja essa, né? Então, por isso que é importante, nós tivemos esse indicativo nessas últimas semanas, que várias famílias estão com várias pessoas contaminadas e, infelizmente, nem todos estão seguindo rigorosamente o isolamento domiciliar. Então, vamos tentar, se vocês têm alguma dúvida com relação a isso, ao isolamento domiciliar, à quarentena, perguntem para nós, a gente está disposto a responder, mas que todos não fiquem com dúvida com relação a isso e não se exponham, não exponham os seus familiares a isso. Eu acho que isso é muito importante para a gente tentar controlar o aumento dos casos. E chegou uma outra pergunta aqui para mim. As crianças são mais propensas a transmitir o coronavírus? Quais orientações os pais devem seguir? Veja, nós tivemos uma demonstração com as crianças que esse isolamento das crianças em casa, pelo fato de eles estar tendo aula à distância,
foi uma atitude que nos deu uma certeza, que o isolamento domiciliar, quando bem feito, né, ele traz frutos muito bons para nós, né? Então, isso é muito evidente. As crianças praticamente estão enclausuradas dentro de casa porque eles não estão tendo aula. Eles não têm nenhuma obrigação de sair de dentro de casa. A única obrigação que eles tinham era ir para a escola. Hoje eles não têm essa obrigação e a grande maioria das crianças estão sendo mantidas em casa, estudando em casa e não estão saindo de casa. E a prova disso é que os consultórios particulares, inclusive o meu consultório particular, as unidades de saúde onde eu atendo, aqui mesmo em Mandirituba, os hospitais, os prontos-socorros de emergência pediátrica, como o Pequeno Príncipe e outros hospitais, eles são vazios. Então, o ano passado, nessa mesma época, o Pequeno Príncipe, em 24 horas, ele tinha 600 pacientes. Eles estão atendendo hoje 60, 100 pacientes. O consultórios particulares, a mesma coisa. Por quê? Porque as crianças estão restritas dentro de casa. Então, vocês vejam qual foi a importância disso, das crianças terem se mantido. Isso demonstra que, se fosse possível fazer um lockdown de maneira correta, sem nenhuma pessoa sair de casa por 3 meses, coisa que é inviável, porque senão o mundo inteiro vai viver numa miséria. Mas se isso fosse possível, a gente conseguiria resolver o problema. A gente sabe que não é possível. Então, enquanto não é possível todas as pessoas ficarem isoladas dentro de casa, nós vamos pelo menos manter as crianças. Agora, as crianças, não que elas sejam mais propensas a passar a doença, é que as crianças, por si só, elas são dependentes de adultos. Então, elas não conseguem fazer muitas coisas sozinhas, elas dependem de 1 ou 2 ou até 3 adultos. E ela pode passar, se ela está contaminada com o vírus, ela pode passar por 3, para 4, para 5 pessoas ao mesmo tempo a doença, né? E como a gente sabe, criança não sabe discernir o que como ela pode prevenir ou não muitas vezes. Então, a mãozinha vai no rosto, a mãozinha vai na boca, a mãozinha encosta na mãe, pega um utensílio que o outro já usou, né, o brinquedo que outra criança usou. Então, assim, não que elas sejam mais propensas pelo vírus em si passar, mas sim o risco é maior pelos cuidados que elas não vão ter, né? E quais as orientações que os pais devem seguir? Olha, eu acho que a maioria dos pais está muito consciente disso, e nós tivemos essa prova com as crianças sendo enclausuradas dentro de casa e muito poucas crianças saindo de casa, né? Eu acho que muitos pais estão seguindo rigorosamente e devem continuar fazendo isso. Se vocês conseguirem manter seus filhos dentro de casa o maior tempo possível, eu sei que é muito desgastante, que manter criança em casa não é fácil, né? Mas se conseguirem fazer isso, eu sei que o benefício vai ser muito grande. Não só para a criança, que vai deixar de ser contaminada pelo vírus, como evitar que ela transmita o vírus para outras pessoas, né? Então, a principal orientação é essa: mantenham seus filhos dentro de casa. Quando eles estão dentro de casa, os seus brinquedos devem ser higienizados com água e sabão ou até com álcool em gel. Procure, se ela tiver algum contato com que alguma pessoa possa ter o vírus ou não, deixe elas mais restritas com o ambiente, né? Crianças pequenas que usam muito o chão de casa, porque o chão é muito contaminado, muitas vezes as pessoas não retiram o calçado conduento, o chão fica contaminado. Então põe um plástico no ambiente onde a criança fica, se ela criança a partir de 6 meses que começa a engatinhar, sentar, 9 meses começa a engatinhar, 1 ano começa a trocar passinho, quer ficar no chão, mas põe um plástico para proteger o chão do piso, do ambiente, para que não seja contaminado, né? Então essas são as orientações, e evite sair em ambiente público. E crianças abaixo de 2 anos, a gente não recomenda o uso de máscara em nenhuma ocasião, pelo risco de asfixia causado pela máscara, né? Eles não sabem se defender com relação a isso. E se saírem em via pública, não deixem eles próximos de ninguém. 1,5 metro de distanciamento das outras pessoas e o uso de máscara em crianças acima de 2 anos. E não deixem que o calendário vacinal fique atrasado. É importante que as vacinas dos seus filhos estejam sempre em dia. Mesmo a gente sabendo que não existe vacina contra o coronavírus ainda, mas é importante nessa época que se protejam das outras doenças também, porque não existe só o coronavírus, existem as outras doenças que devem ser prevenidas, principalmente agora nessa época de inverno, como meningite, como varicela, como sarampo, como todas as outras doenças. Pessoal, então vamos lá, mais algumas perguntinhas que eu tenho aqui. É possível a pessoa ter contato com alguém positivo e não contrair o vírus? Sim, isso é possível sim, felizmente, né? Porque hoje em dia a maioria de nós pode já ter tido contato com alguém que estava positivo e nem saber, tá? O que depende disso, basicamente, essas medidas de prevenções, né, que foram tomadas desse contato e o sistema imunológico da outra pessoa. Existem muitos casos agora, até alguns conhecidos meus, de casais
onde apenas um do casal positiva e o outro não, tá? Tem até agora um estudo feito só com casais, que ainda está em andamento, não tem nenhum resultado nem prévio, nem parcial, que fala isso. Então, sim, é possível. Não significa que o exame que você fez estava errado ou qualquer coisa assim. Pode ser que pessoas que tiveram contato não necessariamente vão contrair o vírus. Isso vai depender muito da resposta imunológica daquela pessoa que não contraiu o vírus. E aproveitando a deixa aqui, mais uma pergunta que é sobre um assunto que a gente já tratou, que é assim, doutores, vocês acham que pessoas que estão testando positivo, que fizeram os exames particulares e não comunicam à Secretaria de Saúde, isso chegaria a um controle dos casos? Descontrole dos casos? Sim, isso gera um descontrole regional aqui do nosso município, né? A gente não consegue fazer o monitoramento dessas pessoas, então é muito importante a informação da Secretaria de Saúde e da segunda regional. Mas lembrando que essa informação de forma oficial vem do laboratório que fez a coleta, que recebeu o resultado positivo, que tem que informar a regional de cada estado. Isso também não acontece só com Mandirituba. Várias pessoas de outros lugares, até mesmo de Curitiba, Fazenda, fazem o teste. E às vezes o que acontece? Esses laboratórios não estão tendo tempo hábil de conseguir informar a regional, porque a demanda está cada vez maior. Então sim, isso pode gerar um descontrole, mas a gente não consegue colocar no boletim enquanto a regional não nos enviar. A gente tenta abranger da melhor forma que a gente pode, mas a gente não consegue, infelizmente, ter controle sobre tudo, certo? Na verdade, a gente fica na dependência da informação das pessoas que estão com o exame positivo. Acho que cada um tem que ter sua consciência, né? Se você está com um exame na tua mão, mesmo sendo feito particular, que deu positivo, você tem que pensar nas outras pessoas que estão ao teu redor, você tem que pensar no município em si. Então, por isso que é obrigatório que você, mesmo que a regional nos informe, que o próprio paciente informe a Secretaria Municipal. E tem canais para isso, que a doutora Marina já falou, né? Eu tive uma gripe, mas melhorei. Levei uma semana, me deu febre e dor de garganta. Como sei se é gripe ou vírus? Olha, os casos leves, gripais leves, obviamente não existem exames disponíveis para todos os pacientes, então a gente tem que usar alguns critérios para coleta de exame. Então, os casos leves, normalmente não está sendo feito coleta de exame para rastrear o coronavírus, né? Então, sem um exame, você não vai ter a certeza se você teve o coronavírus ou não, né? Porque os sintomas são muito parecidos, né, na fase inicial. Só com aqueles exames que já foi comentado por nós, aqueles sintomas comentados por nós, que é a falta de perda do paladar, do olfato, que são mais característicos. Mas os sintomas gripais habituais, como tosse, coriza, mal-estar, febre, cefaleia, vai estar presente nas duas situações. O que poderia ser feito, né, mais na fase aguda da doença, não o vírus, não o exame específico do coronavírus, mas existem exames sorológicos que podem ser feitos para o H1N1, né, e para a influenza. Então, se você fizer um exame, quando estiver mais no quadro agudo da doença, para ver esses vírus, você vai saber se você teve esse vírus. Então, provavelmente, você vai descartar o coronavírus. E esses exames estão mais disponíveis do que o exame do Covid, né, que é o suave nasal que está sendo feito. Mas, assim, o mais importante não é nem você diagnosticar. Se você não teve sintomas graves, o mais importante não é você saber ou não saber se você teve a doença nesse momento. O mais importante é você ter a consciência que se você teve algum sintoma gripal que possa ser sugestivo de um coronavírus ou não, você tem que ficar isolado há 14 dias, né? A partir do início do sintoma. Claro, tudo isso acompanhado e tudo isso prescrito e sendo atestado por algum profissional médico. Então não é porque você teve um sintoma leve de uma gripe que você não procura o atendimento. Você até pode procurar o atendimento médico, porque provavelmente você vai ter que ficar isolado por algum tempo, né? Então esse é o mais importante, né? Então você vai passar a ser um caso suspeito sem a realização do exame e vai ter a necessidade de ficar afastado dos 14 dias. Mas depois que você teve todos os sintomas, você não tem como saber agora, a não ser que posteriormente, se você tem alguma condição, ou se seja liberado pelo Ministério da Saúde, o teste sorológico para ver os anticorpos que ficaram, né? Não temos disponíveis isso ainda porque o Ministério da Saúde não liberou esse exame para todas as pessoas. Mas se o Ministério da Saúde liberar, talvez daqui a um tempo você consiga saber se você já está imune, né? Se já teve a doença ou não teve a doença. Aproveitando o gancho da pergunta que fizeram ali para o Dr. Luiz, se encaixa com uma pergunta aqui. Vocês estão testando todas as pessoas que procuram atendimento com sintomas? Qual o critério adotado para testar?
Não, nós não estamos testando. Nem nós, nem nenhum outro lugar da instituição, pelo menos aqui no Paraná. E, na verdade, isso é uma recomendação nacional e estadual, certo? Como que funciona isso? A gente não tem ainda nem laboratórios e lugares que consigam produzir a demanda de teste suficiente para testar todas as pessoas. Qual foi o critério adotado, então, pela Secretaria Estadual de Saúde? A gente vai testar só os casos moderados a graves. Casos leves vão ficar, como o Dr. Luiz acabou de falar, em isolamento domiciliar, vão ser considerados casos suspeitos, mas no atual momento, na situação de saúde pública nacional, a gente não tem como saber se essas pessoas tiveram ou não. O que elas vão ter que fazer? Se prevenir e seguir as orientações. O critério que a gente usa, só para ficar bem esclarecido e para pessoas que tenham sintomas leves, não acharem que ir procurar a tenda para coletar exame vai mudar alguma coisa. Então, primeiro ponto, casos leves, que são casos só com... caso de uma gripe comum, que você trataria em casa, com um chá, com um paracetamol ou qualquer coisa assim, não serão coletados. Casos de febre resistente, que não baixa, insuficiência respiratória, aquela falta de ar que você tem dificuldade muito importante para encher o peito, fraqueza, casos que se encaixem como moderado a grave, aí esses casos sim serão coletados, tá? Então tem uma sequência ali de critérios, eles têm até lá na tenda, o médico orienta e explica, certo? Isso não é uma decisão do médico, eu não vou coletar desse, mas desse eu vou. Existem critérios que são baseados em estudos e níveis de evidência. Por quê? Porque não muda, gente. Se a gente tivesse um remédio, alguma coisa de diferente para dar, eu tô com Covid positivo, é leve, mas eu tô com Covid, eu daria o remédio e a gente teria que testar todo mundo. Como não tem nada que mude o tratamento, não tem, infelizmente, uma forma de se coletar para todo mundo. Lógico que a gente fica angustiado, a gente gostaria de saber, meu Deus, e agora? Será que eu tive? Será que eu não tive? Infelizmente, nesse momento, a saúde pública nacional não tem como nos abranger. Como o Dr. Luiz falou, se o Ministério Público vier a liberar testes sorológicos, pode ser que daqui a algum tempo a gente consiga abranger todo mundo. Porém, também, em contrapartida disso, a gente não sabe, né? O vírus é muito novo para todo mundo, devia ser novo vírus, alguma coisa assim, que a gente não sabe se esse sistema imunológico vai ter uma resposta por muito tempo. Então a gente não sabe por quanto tempo a pessoa vai estar imune. Com vacinas, a gente toma vacina e a gente sabe que a pessoa ficou imune por um determinado tempo. Então, assim, é muito difícil, é uma situação que a gente gostaria de poder abranger todo mundo, a gente gostaria de ter todas as respostas, mas infelizmente a gente não consegue. Agora, o critério adotado para todo mundo entender e às vezes, né, não perder a viagem da tenda achando que vai ganhar uma coleta, que não é nada bom, seria os 15, desculpa, para coleta seria os casos moderados a grave. Casos leves, sintomas leves, aí não, certo? Chegou uma última pergunta aqui para mim, perguntando, eu já respondi isso nas perguntas anteriores, mas eu acho que é muito bom a gente deixar frisado isso. Se a pessoa teve contato com alguém que está contaminado, mas não tem nenhum sintoma, é necessário fazer o exame? Então, nós já comentamos isso aqui, mas eu vou reforçar. Então, a pessoa que teve contato com algum caso confirmado, ela passa a ser simplesmente um contato, né? Ela não passa a ser um caso suspeito. Ela só passa a ser caso suspeito se ela começar a apresentar algum tipo de sintoma. Então, como ele é um contato, apenas não tem nenhuma indicação da realização do exame, a não ser que essa pessoa comece a apresentar algum tipo de sintoma. Se for sintoma leve, como a doutora Mariana já falou, procurando a tenda, provavelmente o médico vai avaliar, mas não vai fazer a solicitação do exame. Se for um sintoma de moderado a grave, ou algum grupo de risco que tenha tido contato, provavelmente vai ser feita a coleta, né? Então, mas somente nesses casos. Mas se você é simplesmente um contato de um caso confirmado, você não passa a ser caso suspeito. Obviamente, isso não significa que você não tem que tomar todos aqueles cuidados, né? Para você, sabendo que você teve contato com uma pessoa contaminada, obviamente é importante que você fique distante das outras pessoas, use a máscara de maneira adequada, faça a asepsia das mãos com álcool gel e com água e sabão e álcool gel. Então isso é obrigatório que seja feito em qualquer situação, mas não a necessidade da coleta do exame. Eu acho que tinha uma perguntinha sobre vacina, que eu não sei se eu perdi ela aqui no meio dos papéis. Será que eu perdi aqui? Aqui, essa daí. Desculpa, é tanta pergunta. Não, vou perguntar bastante. Veja,
Quem tomou a vacina H1N1, os sintomas poderão ser mais leves? Não. Então, assim, a vacina do H1N1, ela é específica para o H1N1, né? Na verdade, existe aquela vacina que pega o H1N1, H1N2 e alguns tipos de influenza, o H2N3, enfim, né? Mas ele não tem nenhuma eficácia contra o coronavírus, tá? A única eficácia da vacina do H1N1 é contra o H1N1. Então, não é porque você tomou a vacina do H1N1 que você vai ter sintomas mais leves caso você pegue o Covid, né? O coronavírus. Qual é a importância da vacina do H1N1? É o fato que, se você toma a vacina, você fica protegido do influenza. Então, se você tiver algum sintoma gripal, tendo tomado a vacina, já tendo feito a vacina do H1N1, obviamente, a chance de você pegar o H1N1 é muito menor. Então, já tem que se pensar na possibilidade de você estar com o coronavírus, né? Então, assim, isso que nos ajuda bastante. Por isso que é importante que a vacinação seja feita, né, do H1N1. Pelo menos você vai descartar uma fração de vírus que causa problemas respiratórios, que seria o influenza. Mas ele não influencia em nada, essa vacina, nos casos respiratórios causados pelo coronavírus. Infelizmente, não temos vacina ainda disponíveis contra o coronavírus, estão sendo feitos vários estudos, inclusive estudos avançados já, né? Que, se Deus quiser, até o final do ano, o ano que vem, talvez a gente possa ter boas respostas com relação a isso, mas infelizmente, por enquanto, não temos, né? Então, você não está imune do coronavírus tomando a vacina do H1N1. Tem mais duas perguntas aqui para finalizar. Uma delas que é o que a gente acabou de falar, mais ou menos. Após ser curado do Covid, a pessoa pode ser novamente infectada pela doença? Ao que tudo indica e até o que a gente sabe, ainda não, mas é o que eu falei, a gente não sabe como são as manifestações a longo prazo da doença, a gente não sabe se a pessoa adquire uma imunidade apenas temporária ou uma imunidade definitiva. Então a gente a princípio não tem essa resposta, a princípio acredita-se que não, que a pessoa dificilmente vai ser infectada. Algumas coisas estão começando a investigar de casos de reinfecção, mas nada confirmado. E a outra pergunta que eu tive aqui se tem algum tipo de alimento, frutas ou verduras, eu não sei se o Dr. Luiz até sabe de alguma coisa para complementar, que possa contribuir com o nosso sistema defensivo, né, o sistema imunológico. Eu acho que medidas de saúde adequada é a principal forma. Uma alimentação adequada, uma alimentação balanceada, até porque a gente sabe que pessoas que são acometidas pelo coronavírus e que têm outra doença, uma diabetes, uma pressão alta, tem uma tendência a ter uma resposta pior. Então, aquelas pessoas que já têm alguma doença, manter sempre em níveis controlados de glicemia, da pressão alta e tudo mais. Então, assim, não existe algum alimento que eu tenha conhecimento, pelo menos específico, que vai ajudar na imunidade. Porém, o importante é uma alimentação saudável, né? Evitar comidas industrializadas, esse tipo de coisa que o pessoal já está acostumado a saber, né? E falando em comida, eu acho que o importante, e lembrando, né, que sempre quando as pessoas vão em mercado e fazem as compras, sempre quando chegar em casa, façam a desinfecção das embalagens, né? Dos pacotes de feijão, do arroz e tudo que for comprado. É importante que antes de vocês guardarem ou terem contato direto com essas embalagens, antes de começarem a utilizar, vocês limpem as embalagens com água e sabão, ou com álcool em gel, que é o mais prático, né? Porque elas podem estar contaminadas. No mercado elas estão expostas num ambiente onde muitas pessoas já encostaram nessas embalagens, né? Então é importante que elas sejam bem higienizadas antes de entrar na sua casa. Assim como os seus calçados devem ser deixados na porta antes de você entrar na sua residência, né? Preferencialmente aqueles que trabalham em locais com risco grande, em hospitais. Nós chegamos em casa e retiramos a roupa antes de entrar nas nossas residências, né, para preservar os nossos familiares e assim por diante. Então essas medidas preventivas são muito importantes, né? Então, pessoal, eu acho que é isso. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer a maior parte das dúvidas de vocês, e caso tenha ficado alguma coisa, vão colocando nos comentários. A gente está se programando cada vez mais para tentar sanar mesmo as dúvidas da população. E o pedido que eu faço para vocês é o que eu faço em todos os vídeos: por favor, vamos manter o isolamento social. Há uma coisa muito importante, lembrar da diferença de isolamento social e distanciamento social também. O distanciamento é a distância física das pessoas. Não é porque você precisa ir trabalhar, que você tem que trabalhar, que você não está em isolamento, você está saindo de casa, que você vai ficar encostadinho numa pessoa lado a lado. A distância, ela diminui a passagem, né, de gotículas, então ela diminui a chance de transmissão. Então, assim, procurar as unidades de saúde apenas para casos
que realmente necessitem, evitar ir em ambientes onde a exposição pode ser maior, evitar procurar tenda se tiver com sintoma respiratório leve, porque às vezes você chega lá com um sintoma respiratório leve, que não era nada e acaba contraindo Covid porque é um lugar altamente contaminado. E não fazer festa em casa, não fazer churrasco, não ir pra bar, deixar pra ir fazer tudo isso, depois a gente compensa em 2021, não sei, vamos ver. Certo, pessoal? Eu também gostaria de agradecer a todos que mandaram as perguntas. Eu acho que isso é algo muito produtivo, né, para as pessoas, e nós sempre vamos estar à disposição para quando precisarem. E eu só queria ressaltar o trabalho que está sendo feito pela Prefeitura de Mandirituba, pela Secretaria de Saúde e por todos os profissionais médicos aqui do município. Hoje nós não temos, no momento, nenhum paciente internado, para vocês terem uma ideia, com suspeita de Covid ou com Covid confirmado no Hospital de Mandirituba. Isso significa que o trabalho da Secretaria de Saúde e dos profissionais está sendo muito eficaz, porque existem inúmeros casos confirmados, todos estão sendo monitorados e acompanhados nas suas residências. Qualquer eventualidade que aconteça, todos os profissionais estão em alerta para tomar as medidas que forem necessárias naquele momento. Então isso demonstra que isso é gratificante para nós, né, com certeza, que a gente está conseguindo controlar de maneira adequada, apesar de ter um número grande de casos, a gente está conseguindo ter um controle muito bom desses casos pelo trabalho que está sendo feito, né? E uma coisa muito boa para nós, que nós, como profissionais de saúde aqui, estamos tendo todo o apoio, tanto da Prefeitura, representada pelo prefeito Luiz Antônio Biscay, pela Secretaria de Saúde, pela Secretária de Saúde, que é a Daniele, e tudo que a gente pede, tudo que a gente sugere, nós estamos tendo esse respaldo, um êxito muito grande para a gente conseguir. E graças a isso, a gente está conseguindo fazer esse trabalho e que, graças a Deus, está surtindo um efeito, né? É importante lembrar que, assim, essa rotatividade é muito grande, né? Às vezes a gente está ali com 4, 5 pacientes internados, que eu gravo no vídeo e falo, no outro dia a gente já não tem, porque a gente está conseguindo, que a nossa equipe médica, a gente está formando instantaneamente. Agora a gente está com 2 médicos na tenda, mais um médico do pronto-socorro, a gente está mandando protocolos para eles. Eu e o Dr. Luiz estamos 24 horas disponível para responder qualquer dúvida de qualquer um dos médicos. Todas as gestantes eu peço que eles me liguem, que eles me passem os casos. Para quê? Para que a gente fale todo mundo a mesma língua e que os pacientes consigam ser direcionados da forma correta. Isso faz com que o tempo de internação no nosso hospital seja curto, o que é muito importante, porque uma das coisas do coronavírus é a permanência grande em ambiente hospitalar, acaba predispondo a infecções secundárias e isso acaba agravando o quadro. Às vezes a pessoa ali já estava num limiar de melhora do coronavírus, mas porque ficou um tempo de internação muito grande, acaba com a imunidade mais baixa, contraindo outra doença e vira uma bola de neve. Essa é uma complicação importante do coronavírus que não é muito discutida atualmente. Então, assim, o nosso tempo de permanência no hospital está curto, felizmente. Quero muito agradecer aos nossos médicos do hospital também, os médicos da tenda que têm feito um trabalho excepcional, todos eles, porque todos nós temos dúvidas o tempo todo sobre o coronavírus e eles estudam, eles vão atrás e me mandam mensagem: doutora, eu pensei nisso, o que você acha? E sim, a gente está tendo um respaldo muito grande da Secretaria de Saúde, a gente aumentou o movimento, a gente solicitou mais um médico só não estava dando conta. Não, tudo bem, vamos colocar mais um médico. Então, assim, acho que isso eu tenho uma significativa bem importante mesmo, como o Dr. Luiz falou. Então fica aqui o nosso agradecimento, além dos profissionais da saúde médicos, a equipe de enfermagem, as enfermeiras, a técnica, a recepção, a limpeza, a direção do hospital, que tá, graças a Deus, tá todo mundo falando a mesma língua. Que é difícil quando um quer uma coisa, o outro quer, acaba atrapalhando. Então, assim, a equipe toda de saúde é um agradecimento muito especial, principalmente a gestão. Muito obrigada, pessoal. E perante todas as incertezas que existem, né, desse vírus novo, né, Marina, nós prezamos aqui, né, com todo o apoio da Prefeitura, pelo acolhimento do paciente. Eu acho que o principal é o acolhimento do paciente naquele momento exato, para que ele possa se sentir seguro e sendo acompanhado naquele momento por um profissional de saúde, né? Eu acho que se você tem uma dúvida, se você pode estar sendo um caso suspeito, ou você está com o Covid, nada mais importante é ser acompanhado de perto por um profissional de saúde. Essa segurança, as pessoas precisam disso, né? E outra coisa importante do atendimento precoce é que nós vamos conseguir monitorar os casos mais de perto. Esse é o grande êxito que a gente tem de ter tantos pacientes contaminados ou suspeitos e poucos pacientes internados, né? E o outro êxito é que quando a gente tem
a noção exata de quando que nós precisamos encaminhar o paciente pela gravidade dele. Nós dependemos de uma central de leitos, dependemos muitas vezes do SAMU, não está só nas nossas mãos. O que está nas nossas mãos é você fazer a avaliação correta do paciente, você alimentar um sistema com os dados corretos do paciente, para você poder conseguir agilizar e transferir esse paciente o mais rápido possível. E graças a Deus, como a doutora Marina falou, nós temos uma equipe médica muito capacitada, nós temos um grupo nosso de médicos de WhatsApp, que nós comunicamos 24 horas por dia sobre todos os casos que acontecem, trocamos ideias 24 horas por dia, com as vagas que eventualmente saem, aquelas que não saem, o que pode ser feito dessa maneira, o que não pode. Ou seja, a população pode ficar tranquila, que eles estão tendo um empenho excepcional de toda a equipe de saúde. E agradecemos, né, como a doutora Marina falou, a todos que estão contribuindo para isso, em todos os níveis de dentro da área da saúde. E a população, que continua nos ajudando, que continue respeitando as medidas e ficando em casa, porque assim, são batalhas de uma guerra que a gente está juntos. Então precisamos estar todos do mesmo lado. Isso aí. É isso, pessoal. Boa tarde para vocês. Boa Bom tarde. final de semana.